Quando você olha no espelho, o que você vê? Músculos, forma, a silhueta de seu esforço, mas por baixo da superfície, invisível a olho nu, uma guerra está sendo travada. Uma batalha orquestrada não por um general em um campo de batalha, mas pelo seu próprio sistema imunológico. Nós fomos ensinados a pensar no sistema imune como nosso exército particular, uma força de defesa contra invasores externos, vírus, bactérias, patógenos de todos os tipos. E isso é verdade, mas essa é apenas metade da história. E se eu lhe dissesse que esse mesmo exército, esses mesmos soldados que combatem a gripe, são os arquitetos da sua força? Que o crescimento muscular que você busca com tanto afinco na academia é mediado pela mesma cascata de eventos que combate uma infecção? Esta não é uma metáfora, é fisiologia. Bem-vindo à Batalha Invisível. Hoje, vamos desvendar a surpreendente, complexa e, por vezes, brutal relação entre o treinamento, a inflamação e a resposta imune. Vamos descobrir como os soldados do seu corpo são, na verdade, os engenheiros, os demolidores e os construtores do seu templo físico. Prepare-se para ver o ato de treinar não como um simples estímulo, mas como um convite deliberado ao caos, um ato de dano controlado que inicia uma das mais belas e violentas sinfonias da biologia humana. Tudo começa com uma decisão, a decisão de levantar o peso, de correr mais 1 quilômetro, de empurrar seu corpo para além de seus limites percebidos. Nesse momento, você se torna o catalisador. O ato de treinar, especialmente com intensidade, é um ato de auto-infligir dano. Não um dano patológico, mas um dano fisiológico, um sinal. Vamos mergulhar no nível microscópico. Imagine uma única fibra muscular, um sarcômero. Durante uma contração muscular intensa, especialmente na fase excêntrica, o alongamento do músculo sob carga, como descer um peso no supino, as forças mecânicas são imensas. As pontes cruzadas de actina e miosina são forçadas a se separar. As linhas Z, que ancoram os filamentos finos, podem ser literalmente rompidas, um fenômeno conhecido como Z-disc streaming. A membrana da célula muscular, o sarcolema, sofre pequenas rupturas. Mas o estresse não é apenas mecânico, ele também é metabólico. Para alimentar essas contrações, suas células musculares consomem ATP a uma taxa vertiginosa. Isso leva a um acúmulo de subprodutos metabólicos, íons de hidrogênio, que causam a queda do pH e a sensação de queimação, fosfato inorgânico e lactato. Além disso, o fluxo de íons de cálcio crucial para a contração pode ficar desregulado, ativando enzimas proteolíticas como as calpaínas, que começam a degradar proteínas estruturais de dentro para fora. Este ambiente de caos mecânico e químico é o sinal de alarme. As células musculares danificadas começam a liberar moléculas que normalmente deveriam estar em seu interior. Essas moléculas são conhecidas como padrões moleculares associados a danos, ou DAMPs. Pense neles como um grito de socorro molecular. ATP extracelular, fragmentos de DNA mitocondrial, proteínas de choque térmico, ácido úrico, todos eles vazam para o espaço intersticial e agem como sinalizadores químicos, alertando o corpo de que um dano ocorreu e que uma resposta é necessária. E quem atende essa chamada? O sistema imunológico. A primeira onda de resposta é composta pela infantaria do sistema imune inato, os socorristas, os neutrófilos. Guiados pelos sinais químicos dos DAMPs e por outras moléculas chamadas quimiocinas, os neutrófilos são os primeiros a chegar no local da lesão. Eles são como uma equipe de demolição de elite. Nas primeiras horas após um treino intenso, eles invadem o tecido muscular danificado em massa. Sua função principal é a fagocitose. Eles literalmente comem os detritos. Fragmentos de proteínas contráteis danificadas, organelas rompidas, restos de membranas celulares, tudo é engolfado e digerido por essas células. É uma limpeza essencial. Você não pode construir uma nova estrutura sobre escombros. Primeiro, o terreno precisa ser limpo. No entanto, a presença dos neutrófilos é uma faca de 2 gumes.
Eles não são cirurgiões precisos, são uma força bruta. Para destruir os detritos, eles empregam uma tática de terra arrasada chamada explosão respiratória. Eles liberam uma enxurrada de espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres, e enzimas proteolíticas. Essas moléculas são altamente reativas e não discriminam entre os detritos celulares e o tecido saudável circundante. O resultado é um dano colateral. Fibras musculares que estavam apenas levemente estressadas podem agora ser danificadas por essa resposta imune inicial. Isso pode soar contraintuitivo. Por que o corpo danificaria a si mesmo para se reparar? É um paradoxo fundamental da biologia. A resposta é que essa limpeza brutal, embora cause danos secundários, é absolutamente necessária para sinalizar a próxima fase. É um mal necessário, a desordem que precede a ordem. A presença e a atividade dos neutrófilos amplificam o sinal inflamatório, garantindo que a mensagem de reparar e reconstruir seja ouvida em alto e bem claro. Eles preparam o palco para a chegada da próxima onda de células imunes. Após cerca de 24 a 48 horas, o cenário da batalha começa a mudar. Os neutrófilos, que têm uma vida útil curta, começam a morrer em um processo de morte celular programada, chamado apoptose. O campo de batalha agora está cheio não apenas dos destroços do treino, mas também dos corpos dos primeiros soldados. É aqui que a segunda onda chega, e eles são os verdadeiros mestres da obra. Os macrófagos. Os macrófagos são os gerentes de projeto da reconstrução. Inicialmente, quando chegam, eles se apresentam em um fenótipo pró-inflamatório, conhecido como M1. Esses macrófagos M1 são como a equipe de limpeza que vem depois da equipe de demolição. Eles continuam o trabalho de fagocitose, mas com uma tarefa adicional crucial: remover os neutrófilos mortos e moribundos. Este processo, chamado eferocitose, é vital. Se os neutrófilos mortos não forem limpos, eles podem se romper e liberar seu conteúdo tóxico, prolongando a inflamação e causando mais danos. A eferocitose é o sinal para começar a apagar o incêndio. E aqui ocorre uma das transições mais elegantes e cruciais de toda a fisiologia do exercício. À medida que os macrófagos M1 limpam os detritos e as células apoptóticas, o próprio ato de fazer isso, juntamente com as mudanças no ambiente químico local, os induz a mudar. Eles se polarizam. Eles se transformam em um fenótipo M1, pró-inflamatório e destrutivo, para um fenótipo M2, que é anti-inflamatório e pró-regenerativo. Pense nisso. A mesma célula muda completamente sua função. O soldado se torna um médico. O guerreiro se torna um construtor. Os macrófagos M2 são os arquitetos da recuperação. Eles param de liberar citocinas inflamatórias e começam a secretar uma série de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10 e, mais importante, uma variedade de fatores de crescimento. E entre esses fatores de crescimento, um se destaca como o maestro da orquestra da hipertrofia, o fator de crescimento semelhante à insulina 1, ou IGF-1. Os macrófagos M2 liberam IGF-1 diretamente no microambiente do músculo danificado. E essa molécula é o sinal que todos estavam esperando. É a luz verde para a reconstrução. É o chamado para despertar os gigantes adormecidos. Aminhadas na periferia de cada fibra muscular, situadas entre a membrana basal e o sarcolema, existem populações de células especiais. Elas estão lá, em um estado quiescente, adormecido, desde o momento em que você nasceu. Elas são as células tronco do músculo esquelético, as células satélite. Em condições normais, elas não fazem nada, apenas esperam. Mas quando o IGF-1, liberado pelos macrófagos M1, se liga aos receptores em sua superfície, elas despertam. É como se um alarme biológico soasse. O processo de regeneração muscular começa de verdade. Primeiro, as células satélite são ativadas.
elas saem de seu estado de dormência. Em seguida, elas começam a proliferar. Elas se dividem, criando um exército de novas células-tronco. Uma parte dessas novas células retorna ao estado quiescente, para repor o estoque para futuras lesões. Mas a maioria segue para a próxima etapa, a diferenciação. Elas se comprometem a se tornar novas células musculares, chamadas mioblastos. E então, o passo final e mais magnífico, a fusão. Esses mioblastos migram para a fibra muscular danificada e se fundem com ela. Eles doam o seu próprio núcleo para a fibra muscular existente. Isso é absolutamente fundamental. As fibras musculares são células multinucleadas. Cada núcleo pode gerenciar um certo volume de citoplasma, um conceito chamado de domínio mionuclear. Para que uma fibra muscular cresça, o processo de hipertrofia, ela precisa de mais núcleos para gerenciar o aumento do volume e para dirigir a síntese de novas proteínas contráteis, como actina e miosina. É assim que o músculo cresce. Não é mágica, é um processo biológico incrivelmente complexo e perfeitamente orquestrado, onde o dano inicial e a subsequente resposta imune inflamatória são os gatilhos indispensáveis para a ativação da célula satélite e a subsequente fusão e crescimento. A inflamação não é um efeito colateral do crescimento, é o processo. Compreender essa dança delicada entre inflamação e regeneração tem implicações práticas profundas. Considere o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, como o ibuprofeno ou o naproxeno. É comum que atletas os tomem para aliviar a dor muscular de início tardio. No entanto, o que eles estão realmente fazendo? Os AINES funcionam inibindo as enzimas ciclooxigenase, ou COX, que são cruciais para a produção de prostaglandinas, moléculas sinalizadoras importantes na cascata inflamatória. Ao tomar um AINE logo após o treino, você está essencialmente silenciando o alarme de incêndio. Você está atenuando a própria cascata de sinalização que recruta os neutrófilos e macrófagos e que, em última instância, leva à ativação da célula satélite. Estudos têm mostrado que o uso crônico e em altas doses de AINES pode, de fato, prejudicar as adaptações ao treinamento de força a longo prazo. Você pode sentir menos dor, mas também pode estar sabotando seu próprio crescimento. A dor e a inflamação aguda não são o problema, são a solução do corpo para o problema do estresse induzido pelo exercício. Tentar eliminá-las é como tentar construir uma casa demitindo o mestre de obras. Mas a relação entre o sistema imunológico e o exercício é uma curva em J. A inflamação aguda e localizada é boa, mas o que acontece quando o estresse se torna crônico e sistêmico? O que acontece no caso do overtraining? Quando o treinamento é excessivamente intenso e frequente, sem recuperação adequada, o corpo nunca tem a chance de resolver completamente a inflamação. O dano muscular constante leva a um estado de inflamação sistêmica crônica de baixo grau. O sistema imunológico, que deveria estar em um ciclo de ligar e desligar, fica permanentemente ligado em um nível baixo. Isso é prejudicial. A inflamação crônica está associada a uma miríade de problemas de saúde, desde resistência à insulina até doenças cardiovasculares. Além disso, o corpo tem recursos finitos. Se o sistema imunológico está constantemente desviando recursos para lidar com um dano muscular crônico, sua capacidade de realizar sua outra função principal, a vigilância contra patógenos, fica comprometida. Isso leva a um fenômeno bem conhecido na medicina esportiva, chamado teoria da janela aberta. Nas horas e dias seguintes a um período de exercício extenuante, há uma supressão temporária de várias funções imunes. Os níveis de linfócitos e a atividade das células natural killer caem. Isso cria uma janela de oportunidade, durante a qual o atleta fica mais suscetível a infecções, especialmente do trato respiratório superior. É o paradoxo do atleta de elite, fisicamente no auge, mas imunologicamente vulnerável. Por outro lado, o exercício moderado e regular tem um efeito oposto. Ele atua como um imunomodulador.
Cada sessão de exercício moderado causa uma mobilização de células imunes, como um ensaio para o sistema. A longo prazo, isso torna o sistema imunológico mais robusto, mais eficiente e menos propenso à inflamação crônica associada ao envelhecimento, um processo chamado inflammaging. O segredo, como em muitas coisas na vida, está na dose, o estresse certo, na quantidade certa, com a recuperação certa. E assim, retornamos ao início, a batalha invisível. O que aprendemos é que o treinamento não é apenas sobre contrair músculos, é um diálogo. Um diálogo entre o estresse que você impõe e a resposta que seu corpo orquestra. Nesse diálogo, o sistema imunológico é o tradutor. Ele interpreta o dano mecânico e metabólico e o traduz para a linguagem da adaptação biológica. A inflamação que ele comanda não é o inimigo, não é algo a ser temido ou eliminado, é a linguagem da adaptação. É o processo violento e necessário pelo qual o corpo quebra o velho para construir o novo, mais forte, mais resiliente, mais capaz. É um lembrete profundo de que, em um nível fundamental, o crescimento exige desordem. A homeostase, o estado de equilíbrio, é um estado de estagnação. Para evoluir, para nos tornarmos mais do que somos, primeiro devemos sinalizar a necessidade de mudança através do caos e da perturbação. Da próxima vez que você estiver na academia, sentindo a queimação, a fadiga e nos dias seguintes a dor muscular, lembre-se desta batalha. Lembre-se dos neutrófilos limpando o terreno, dos macrófagos mudando de função e da célula satélite despertando para reconstruir você. Você não está apenas levantando pesos. Você está conduzindo uma sinfonia de destruição e criação. Você está participando ativamente do ciclo eterno de quebrar para se tornar mais forte. E nesse caos controlado, reside a verdadeira e bela ciência da força.